Com certeza, enquanto o presidente americano aqui estiver, a possibilidade de ataques em massa é praticamente remota. Mas depois que ele deixar, aí sim, tudo pode acontecer. Nós estamos falando da maior força bélica do planeta, a Força Bélica Americana, com grandes armas, que apoia incondicionalmente Israel, e o presidente Biden está vindo aqui para tentar construir alianças com países árabes, como, por exemplo, a Arábia Saudita, como, por exemplo, a Jordânia, mas é claro que esses acontecimentos do hospital terão reflexos nesses diálogos. E o primeiro reflexo já foi o cancelamento da presença de Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, que controla a Cisjordânia, não controla a faixa de Gaza, que está sob o domínio do Hamas, mas é uma voz muito importante. E ele já se retirou, se solidarizando ao povo palestino. É a primeira consequência importante desse ataque a esse hospital, que pode ter sido um ataque intencional ou uma falha de equipamentos de algum desses lados, de alguns desses players dessa guerra. Mas é justamente Biden que já havia alertado o Irã para não se meter nessa guerra e havia também alertado Israel que um ataque terrestre à faixa de Gaza seria de grande erro. Qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos aí em Israel? O que essa visita vai demonstrar para o mundo, Cabrini? Por favor, que é o mais esperado agora. Espera-se que o presidente Joe Biden tente convencer os líderes árabes que Israel não foi o responsável por esse ataque. Essa é a grande expectativa. Se ele vai conseguir convencer, é uma outra questão. O Hamas vai apresentar essas provas. O presidente também conta com toda a inteligência de Israel para tentar produzir informações no sentido de convencer os líderes árabes de que Israel não foi responsável por esse ataque. Fica um tanto quanto difícil entender a lógica de um país que atacasse o hospital, o mesmo país que estava se queixando de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra. Mas nada pode ser descartado, até porque até agora não existe nenhuma prova definitiva sobre a autoria desse ataque que matou 500 pessoas, cerca de 500 pessoas em Gaza, em um hospital. Abrindo uma informação nova que acaba de chegar, eu compartilho com você para sua análise, é de que um foguete teria sido lançado pela faixa de Gaza, sentido Israel, foi interceptado pelo país vizinho, o Iron Dome teria interceptado, e esse foguete teria voltado para o território de Gaza. Você acha que isso é plausível? Seria uma explicação para o que aconteceu? Isso é plausível. Numa guerra como essa existem centenas de exemplos de atos falhos, de equipamentos que não funcionam como deveriam, e isso é perfeitamente plausível. Se isso de fato aconteceu, é uma outra questão. É preciso analisar as provas e, com certeza, o presidente americano vai estar muito empenhado em demonstrar ao mundo árabe que Israel não atacou um hospital em Gaza. Cabrini, eu sei que você está com retorno de vídeo, peço paciência por isso, mas nós estamos com uma imagem aqui agora e eu vou tentar descrever em detalhes para você a imagem que pode elucidar o mistério em torno da explosão no hospital. Pode encher a tela, por favor. Veja, seria um foguete disparado pelo Hamas. Israel, veja só, ele, em vez de seguir o seu caminho, seu trajeto, ele é interceptado provavelmente pelo sistema de defesa antiaéreo de Israel e, na sequência, a câmera aponta para baixo, onde seria o hospital pegando fogo. Isso teria ocorrido durante uma transmissão ao vivo da rede de televisão árabe do Qatar Al Jazeera. E aí o hospital em chamas. Repito, a imagem que nesse momento está sendo discutida pelas autoridades mundiais e que Biden estaria analisando agora, antes de definir a sua visita, seria, portanto, de acordo com esta imagem que está sendo mostrada agora pela rede de televisão árabe, olha só, esse seria o hospital atingido. Vamos mostrar desde o início novamente, por favor. Repare o lançamento do foguete. O foguete é lançado. Quando o foguete é interceptado, há essa explosão no ar. Ele não segue o seu trajeto natural. Essa explosão no ar demonstra que o sistema Iron Dome de Israel
interceptou esse foguete, parte do foguete, portanto, cai em cima deste hospital. Portanto, não seria um foguete lançado que não teve condições de chegar até Israel por um problema do foguete, e sim pelo sistema de defesa de Israel. Como fica a situação política nesse caso, Cabrini? O cano de ferro é um dos sistemas mais complexos e mais sofisticados, funciona perfeitamente e não dá para se acreditar que alguém iria, nesse momento, atacar um hospital com vítimas da guerra. Muito difícil, isso iria contrariar toda a narrativa de Benjamin Netanyahu, das Forças Armadas do país, como também que o próprio Hamas seria praticamente cravar a sua extinção. Então, essa imagem que você descreve, ela é coerente com os acontecimentos aqui, com falhas de equipamentos e também, ao mesmo tempo, com a sofisticação do domo de conta, um sistema muito apurado, muito sofisticado, perfeitamente plausível e seguramente o presidente Joe Biden vai usar muitas dessas informações, essas imagens, esses dados que já estão sendo, inclusive, fornecidos pela inteligência de vários países, a começar por Israel, para tentar convencer o mundo árabe de que Israel não teve qualquer responsabilidade por essas mortes nesse hospital de Gaza. Ou seja, você tem em Gaza que agora há pouco, né, o Hamas disse em entrevista ao canal americano NBC News que se Israel cessasse fogo, eles libertariam os reféns. Mas, ao mesmo tempo, quem continua lançando foguetes sentido Israel é o próprio Hamas. Portanto, são pronunciamentos completamente contraditórios agora que nós estamos vendo por parte do Hamas, o que faz com que Israel recue ainda mais de uma possibilidade de negociação para a abertura dos reféns. Cabrini, vamos assistir a reportagem que você fez sobre esse caso da grávida e também de necrofilia na guerra. Cabrini esteve com oficiais do Exército de Israel, conversou com parentes e conseguiu também arrancar. Espera só um minutinho que parece que está chegando o Biden lá. A imagem ao vivo, por favor, do aeroporto. Do aeroporto, onde é que estão as viaturas agora? Viaturas agora que estariam... Você continua no vídeo, Cabrini, o tempo todo, carimbando a nossa cobertura. O maior especialista em coberturas de guerra do Brasil está, nesse momento, nos reportando direto do centro da guerra. Aparentemente, são viaturas, com várias viaturas, com sirenes ligadas, o que pode ser um indicativo da chegada do presidente Joe Biden até o avião 747, que fará o voo de 10 horas até Israel. Portanto, dizer que desde o início da guerra o aeroporto funciona normalmente. Algumas companhias desistiram de voar para Israel, mas outras estão voando normalmente, principalmente El Al, que é a companhia local. A informação é de que o Biden estaria prestes a chegar até o avião presidencial, mas não é isso que nós estamos vendo. Não é isso que nós estamos vendo. Eu vou colocar a reportagem do melhor Roberto Cabrini no ar, e na sequência, Cabrini, eu vou voltar com você. Se por acaso o Biden aparecer, eu interrompo a reportagem e vou direto com você para a gente acompanhar esse momento histórico na guerra de Israel. Vamos ver. Quando nos aproximamos da base militar de Shar em Israel, sabíamos que atrocidades estavam para ser reveladas. Aqui, peritos e militares trabalham em um dos setores mais delicados do conflito, o da identificação dos mortos dessa guerra. Esse é um desses dias onde é muito difícil classificar jornalismo. Em cada conteúdo de refrigeração, como esse, estão cerca de 40 corpos, e eles não param de chegar aqui. Muitos estão em condições muito difíceis de serem reconhecidos. São adultos, são crianças, são civis, são militares. E outros ainda estão em condições de crueldade extrema nessa guerra. Famílias inteiras buscam por informações, na esperança de que nomes dos desaparecidos não engrossem as listas dos mortos. Mas as notícias frequentemente não são boas. O coronel Ryan Weisberg nos explica que os corpos estão sendo identificados por reconhecimento de parentes. Notícia que mais complexos
por arcada dentária e viria. Mas os exames realizados têm revelado não só identidade das vítimas. Em muitos casos, mostram que elas foram vítimas de extrema violência, abuso. Existe a guerra e a dignidade. Qual a distância entre os dois no momento? Ontem encontramos uma família que foi queimada dentro de uma casa. O oficial fala com a voz embargada que os pais foram mortos primeiro. Depois, vozes foram ouvidas no andar de cima da casa. As crianças estavam lá. Então, trancaram todos e queimaram. O militar diz que essa situação é pior que o nazismo. Além dos relatos do coronel, 2 oficiais descrevem os horrores vividos por algumas mulheres que moravam em vilarejos israelenses. A capitã Lee trabalha direto com os médicos legistas que examinaram os corpos. Eles dizem que mulheres de todas as idades, de jovens a idosas, foram estupradas antes e depois de serem mortas. Before getting killed, after getting killed. Pergunto para essa outra oficial, a primeira tenente Abigail, se ela confirma que mulheres foram estupradas antes e depois da morte. Sim, vi algumas delas, assim como alguns integrantes da minha equipe puderam comprovar também. O mesmo exército israelense, que já tinha denunciado a execução de crianças, agora revela um caso igualmente extremo, que envolve o assassinato de uma mulher grávida por requinte de crueldade inimagináveis. A mulher foi morta e o bebê arrancado do ventre e depois morto também. Peço para ela deixar a patente de lado e avaliar como ser humano o que já vivenciou até aquele conflito.